caríssimos, caríssimas, mais uma vez boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Hoje, mais uma palestra. Hoje com a nossa irmã Verônica, a qual eu já agradeço, convido a sentar aqui comigo, por gentileza, Verônica. A Verônica nos falará da conduta espírita, né? E antes os avisos, chamados rotineiros, né? Das terças-feiras, nossa reunião de estudos do Evangelho, às sextas, nossas doutrinárias, e no terceiro sábado de cada mês, a nossa campanha chamada Campanha do Quilo, onde a gente distribui cestas básicas para famílias carentes. Nós, os trabalhadores, contribuímos cada um com uma cesta, aqueles que podem, né? Mas não é para aqueles que queiram se juntar a nós necessariamente obrigado que se doem uma cesta básica. Aquele que puder e quiser doar uma cesta básica será muito bem-vindo. Mas aquele que não puder doar a cesta básica pode doar 1 quilo. A gente tem o cesto do negócio toda sexta-feira, que trouxer 1 quilo, vai durante algumas sextas-feiras, vamos acabar formando mais uma cesta básica e aí seria mais uma família assistida, né? Nós temos nesse momento em torno de 15 famílias sendo assistidas, e é bom que se diga, nunca foi dito aqui, que nós já tivemos aqui cerca de 20 e poucas famílias assistidas. E dessas, uma vez ascendendo, digamos assim, socialmente, elas acabaram abrindo mão dessas cestas. Então é uma alegria para a gente dizer que algumas famílias acabaram ascendendo socialmente e deixaram de precisar da nossa cesta básica, né? Isso foi cerca de 8, talvez 10 famílias. Mas temos ainda cerca de 15 sendo assistidas, e algumas nesse momento na fila. Então, assim, para o início do nosso trabalho de hoje, eu convido o nosso irmão Ayrton para a leitura do livro Pão Nosso, a lição 117, em família. Ayrton, por gentileza. Boa noite a todos. A lição é do Pão Nosso, a lição 117, em família. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno.
Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Que assim seja. E agora, na continuidade, a gente convida para o Senhor Alexandre para a prece inicial. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, para agradecermos por mais um dia nessa caminhada evolutiva, por mais um dia em que pudemos estar aqui nesta casa de oração para mais uma noite de trabalho, uma noite de aprendizado. Mestre amado Jesus, continua conosco, nos guia, nos ilumina, nos abençoe e nos proteja, para que possamos, Senhor, vencer as dificuldades do dia a dia, seguir os teus ensinamentos, sempre da melhor forma possível. Que essa prece, Senhor, alcance a todos aqueles que não puderam estar aqui na noite de hoje, que alcance a todos que se encontram desabrigados, precisando conhecer a vossa palavra, precisando de uma palavra amiga e de uma prece. Pedimos, Senhor, guia e ilumina a expositora da noite de hoje, para que ela possa passar a tua mensagem aos nossos corações, para que saiamos daqui um pouco ainda melhor. Fica conosco, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja. E finalmente chegamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Chamamos nosso irmão Milton Filho para ler para a gente o prefácio. Boa noite. Prefácio ao Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta a receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar
no reino dos céus. Espírito de verdade. E agora, como disse mais uma vez, nossa irmã Verônica, obrigada, estudiosa da doutrina, a qual mais uma vez agradeço a Verônica. Verônica vai nos falar sobre a conduta espírita. Verônica, a casa é sua. Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, que saímos daqui fortalecidos, renovados, mais otimistas para enfrentarmos as dificuldades da vida. Quero agradecer imensamente pelo convite, por estar mais uma vez nesta casa de oração e agradecer também pela presença de cada um de vocês. Que a mensagem da noite de hoje toque os nossos corações e ilumine as nossas mentes. No livro Lindos Casos, de Chico Xavier, um livro do autor Ramiro Gama, que é um livro que traz casos verídicos, casos que aconteceram com o nosso querido Chico Xavier. No capítulo 11, intitulado Entusiasmo Apagado, Ramiro retrata que em 1927, o Centro Espírita Luiz Gonzaga tinha como sede a casa do irmão de Chico Xavier, José Xavier. As doutrinárias ocorriam às segundas e sextas-feiras. Muitas pessoas frequentavam, muitas pessoas empolgadas, entusiasmadas por estarem na doutrina espírita e queriam trabalhar. Muitos diziam: preciso desenvolver a minha mediunidade, quero ser um médium de psicografia, de psicofonia, vamos trabalhar, vamos fundar abrigos, vamos construir hospitais. Muitas pessoas empolgadas querendo trabalhar na seara do Cristo. No final deste mesmo ano, de 1927, chega a Pedro Leopoldo, Dona Rita, o seu irmão e as suas 4 filhas obsidiadas. Um processo obsessivo muito complexo, elas brigavam entre si, um processo muito violento, que inclusive uma delas chegou a ser acorrentada. E então, Chico Xavier recebe, através da psicografia, uma mensagem da benfeitora Maria João de Deus. E ela dizia na mensagem: meus amigos, pedimos trabalho e Jesus nos enviou trabalho. Essas irmãs precisam ser amparadas neste centro espírita. A fraternidade é a luz do espiritismo. Vamos servir com Jesus. Essa mensagem foi trazida em uma segunda-feira, como as doutrinárias eram segundas e sextas. Na sexta-feira estavam apenas na casa espírita Chico Xavier, seu irmão e as obsidiadas. E aí a gente faz uma pergunta: onde estavam todos aqueles que estavam entusiasmados para trabalharem na seara de Jesus? Aí a gente reflete em uma mensagem que Raul Teixeira costumava dizer: Espiritismo não é para quem quer, mas é para quem pode, para quem tem coragem de renunciar, de trabalhar, de realmente estudar e se dedicar aos princípios da doutrina espírita. Então muitos desejavam trabalho, queriam trabalhar, queriam desenvolver a mediunidade, mas no momento que o trabalho chegou e que viram realmente que necessitava de renúncia, de trabalho, de estudo, de dedicação, sumiram. Então, nós vamos refletir sobre a nossa conduta espírita, a nossa conduta perante esta doutrina que nos esclarece, que nos consola, trazida pelos benfeitores espirituais com o intuito de nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. E nós iniciamos então com a mensagem de André Luiz, que está no livro Estude e Viva, através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E André Luiz inicia dizendo: o espírita, no conjunto de realizações espíritas, é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina. Então, esse é o objetivo de cada um de nós como
engrenagens de uma máquina chamada Espiritismo. Então a gente vê até pela imagem, cada um segurando uma engrenagem para dar funcionamento a esta máquina. Então qualquer aparelho precisa de peças para que ela possa funcionar. A doutrina espírita precisa de nós, como divulgadores, como vivenciadores dessa mensagem trazida pelos benfeitores, que nada mais é que a vivência do Evangelho de Jesus. E agora mais ainda, né, o assunto da vez é que o número de espíritas diminuiu, né, dados do IBGE, né, o censo realizado comprovando que o número de espíritas diminuiu. Então agora mais do que nunca devemos estar firmes e fortes, como verdadeiros espíritas, como verdadeiros cristãos, na divulgação, na vivência desses ensinamentos da doutrina espírita. E aqui esta imagem para exemplificar mais uma vez como deve ser o nosso papel dentro da doutrina, cada um contribuindo da melhor forma possível. Nos diz Emmanuel na mensagem O Espírita, no livro da Esperança, através de Chico Xavier, que o verdadeiro espírita ele não tem a pretensão, ele não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas ele pratica com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Então o verdadeiro espírita ele não tem a presunção, ele reconhece que não é sabedor, conhecedor de tudo, porque sempre vai haver alguém que sabe mais, que conhece mais do que ele, mas ele realiza o trabalho que for, o trabalho que lhe compete, com espontaneidade e alegria. E então Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, através de Divaldo Franco, ele vai nos dizer que é indispensável, portanto, que os adeptos fiéis do Espiritismo não se permitam a perda de tempo útil com frivolidades ou disputas egóicas, muito comuns nos comportamentos, especialmente quando se formam grupos da mais variada natureza. Então, perder tempo com frivolidades ou com disputas egóicas dentro da casa espírita, isso não nos compete. Há trabalho para todos. A seara do Cristo é imensa e precisamos cada vez mais de trabalhadores. Não sei aqui, mas pelo menos em Aracaju, nós percebemos uma baixa na frequência de público e percebemos também uma carência de trabalhadores na maioria das casas espíritas. Então muitos adentram a casa espírita em busca de um tratamento, ficam bem, mas não se vinculam à casa espírita para estudar, para um trabalho voluntário, enfim. E os trabalhadores estão envelhecendo e precisamos de novos trabalhadores. Então há campo para todos. Não precisamos estar em disputas. Muitas vezes encontramos pessoas que querem começar de cima, querem ser expositores, querem ser presidentes, querem ser dirigentes, quando na verdade devemos começar o nosso alicerce de baixo. Trabalhos simples, trabalhos voluntários, a dedicação ao nosso próximo. Então, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Fazer o nosso trabalho de formiguinha, dando a melhor contribuição que pudermos. Então, não há campo para disputas egóicas, disputas de quem sabe mais, de quem obtém mais conhecimento. E assim André Luiz continua: um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto no planeta, onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. É muito importante esse chamamento de André Luiz para que tenhamos consciência quando adentrarmos por essa porta. Muitos acreditam que a casa espírita é apenas uma estrutura física, uma estrutura material, mas ela vai além disso. É um projeto, é uma estrutura que se constrói primeiramente no plano espiritual. Antes de aqui adentrarmos, os benfeitores espirituais já prepararam todo o ambiente e muitos deles aqui se encontram analisando as necessidades íntimas de cada um de nós. Muitas vezes, acredito que quem é expositor aqui já teve essa experiência. Prepara todo um roteiro para falar. Quando chega aqui,
fala totalmente diferente. E diz: o que foi mesmo que eu falei? E mudei todo o roteiro de uma hora para outra. É a influência dos benfeitores espirituais que já analisaram o público e sabe qual a necessidade para aquele momento da fala. Então a gente foge totalmente do script. A palestra a gente pode fazer em 10, 15 casas ao mesmo tema, nunca sai da mesma forma, porque as necessidades são diferentes. Então é uma construção primeiramente de natureza espiritual. Então quando aqui adentrarmos, tenhamos essa consciência de evitarmos as conversas fúteis, de focarmos, no padrão vibratório da casa, fazermos uma prece, mantermos a sintonia, conversas elevadas, os abraços fraternos, se possível trazer um livro, fazer uma leitura antes da doutrinária, para que possamos manter a sintonia com os benfeitores e absorvermos as energias da melhor forma possível. E aí eu trago para vocês esse pequeno vídeo que mostra a realidade do que André Luiz acabou de nos dizer. Então a gente vê aqui, o dirigente da noite, o palestrante, a gente vê os benfeitores espirituais e a gente vê os encarnados na parte da frente, ocupando as cadeiras da frente. No início nós vimos as cadeiras vazias, mas depois a gente viu que essas cadeiras vazias, entre aspas, estavam preenchidas de desencarnados, que vêm em busca de auxílio, em busca de conhecimento. Muitos deles vêm nos acompanhando, sabe para onde nós vamos. Nos acompanham ali e estão atentos aos ensinamentos da noite. E ao redor a gente percebe muitos trabalhadores desencarnados, trabalhadores que estavam encarnados nesta casa, que foram servidores e que hoje se encontram no plano espiritual e continuam servindo, continuam trabalhando. Ou outros benfeitores anônimos que vêm por amor a Jesus, por amor ao trabalho no bem. E assim André Luiz continua: lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que ele compõe, a estrutura moral, se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. A gente vê essa imagem da casa sendo sustentada por pessoas. Assim é a casa espírita. É uma estrutura primeiramente espiritual, mas há a estrutura física também, que depende de cada um de nós. Depende do auxílio material, depende do nosso trabalho, de servir, de estar ali ajudando da melhor forma possível, contribuindo com as obras, contribuindo de forma voluntária, em que posso ser útil. Divulgar uma mensagem, servir um copinho com a água, dirigir os trabalhos, aplicar o passe, conduzir o estudo, conduzir a doutrinária, em que posso ser útil. Então, todos nós estamos sendo convidados a sermos essa sustentação, esse pilar da casa espírita, que é um lar de esclarecimento, é um lar de consolo, é um lar de renovação para aqueles que se deixam renovar e é também um lar de solidariedade. Assim diz André Luiz: não bastará frequentar as reuniões. Primeiro ponto, primeiro chamamento aí, esse puxão de orelha que André Luiz nos dá. Não basta apenas frequentar as palestras, é necessário muito mais. E ele diz: é necessário respeitar a orientação da casa. Então cada casa traz a sua orientação, a sua disciplina, a sua conduta. Falar e ouvir construtivamente, que foi o que nós comentamos. Quando aqui chegarmos, buscarmos manter o padrão vibratório, sem conversas fúteis, evitar redes sociais, evitar conversas que não vão nos levar a uma boa vibração. Então, falar e ouvir construtivamente. Efetuar tarefas consideradas pequeninas. Então, consideradas pequeninas, às vezes tarefas simples e que as pessoas não querem fazer, Aqueles que pretendem estar numa tarefa muito maior, muito mais visível e evitam fazer tarefas consideradas pequeninas, mas todo o trabalho é importante. Lembremos do que disse Emmanuel: executar o trabalho que nos compete,
de forma espontânea e com alegria, seja ela qual for, mas todos nós estamos sendo convidados a colaborar. E André Luiz continua: sobretudo na organização espírita, ou seja, dentro da casa espírita, o espírita é chamado a colaborar na harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos, estimulando o bem e esquecendo omissões no terreno da exigência individual. E eu grifei aí silenciar melindres. Melindres, o melindre é filho do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E devemos ter muito cuidado com essa palavrinha chamada melindre. Melindre é quando a gente se incomoda com o outro, é quando a gente se incomoda com a opinião do outro, abandonamos o estudo, abandonamos a casa espírita, abandonamos as tarefas, porque nos consideramos ali que a nossa opinião é a certa. A nossa opinião é a que deve ser levada em conta sempre. O melindre, ele também é uma característica muito comum em um processo obsessivo chamado fascinação, que é um processo obsessivo já caminhando para um grau grave. Então a pessoa ela fica iludida de que ela é detentora de conhecimento, de que a opinião certa é a opinião dela, né? É aquela pessoa que se envaidece, e os espíritos atrasados moralmente vão se aproveitar justamente do orgulho e da vaidade que essa pessoa possui. Manuel Filomeno de Miranda traz obras muito profundas a respeito de processos obsessivos, principalmente dentro da casa espírita. Principalmente processos obsessivos que têm como objetivo destruir trabalhos dentro do movimento espírita. E esses espíritos se infiltram dentro das casas espíritas através dos próprios trabalhadores. Muitas vezes em reuniões mediúnicas nós ouvimos dizer, e nós já tivemos a experiência, em ouvir espíritos dizerem: vocês nos fornecem as ferramentas e nós trabalhamos. Ou seja, nós fornecemos as nossas imperfeições e eles apenas trabalham a partir dessas imperfeições. Abrimos campo para que eles adentrem os trabalhos, adentrem as casas espíritas e acabem minando os trabalhos que tinham como objetivo levar consolo, alívio a tantos corações. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa invigilância mental. Sueli Caldas diz que nós abrimos inúmeras portas, mas a maior porta que serve de via, né, de abertura, de caminho para esses espíritos atrasados é a nossa invigilância. Orai e vigiai, já pedia Jesus. Então, quando nós deixamos o nosso pensamento vagar, né, pelos pensamentos deletérios, pela má conduta, pelos vícios, enfim, quando abrimos campo, né, esses irmãos acabam adentrando as casas espíritas. E então, Filomeno de Miranda vai nos dizer que o verdadeiro espírita ele é discreto nas suas atividades, ele é sempre vigilante com as suas más inclinações, faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Então a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo os benfeitores falarem sobre a virtude. O virtuoso, ele se deixa reconhecer, né? Ou seja, ele faz o seu trabalho no anonimato, as pessoas o reconhecem pela sua conduta humilde, simples, gentil. Ele não anda por aí dizendo quem ele é, o quantas obras ele conhece, que ele é palestrante, que ele é isso, que ele é aquilo, enfim. Ele faz o seu trabalho anonimamente, de forma humilde, e as pessoas o reconhecem pela sua conduta, pelo seu exemplo, pelo seu trabalho que começa a dar frutos, pelo bem que ele leva, pelas lágrimas que ele enxuga, né, pela simplicidade com a qual ele age, mesmo sendo detentor de tanto conhecimento, mesmo sendo detentor de tantas virtudes, de tantas qualidades. Mas o orgulhoso, vaidoso, ele faz questão de ser reconhecido, né, de ser o centro das atenções, né, de ser então o centro dos holofotes. E algo muito interessante que Filomeno de Miranda traz aí, que o verdadeiro espírito ele se poupa dos elogios, ele se poupa, né, de comentários edificantes.
E isso pode gerar um pouco de polêmica, e inclusive Divaldo Franco traz um vídeo sobre os aplausos. Tem casas espíritas que não permitem os aplausos para o expositor. E Divaldo Franco diz que os aplausos é uma forma de reconhecimento pelo trabalho daquele trabalhador que tanto se dedicou, que tanto se debruçou sobre as obras para poder levar um material de qualidade ao público. Então é uma forma de estimular aquele trabalhador a continuar naquele caminho. Então quando a gente diz parabéns pelo seu trabalho, é uma forma de dizer continue firme, você está no caminho certo. O problema é quando o expositor ou quando qualquer trabalhador espírita, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, não sabe receber de bom grado essas palavras. Não sabe receber humildemente essas palavras que apenas está estimulando ele a continuar no caminho do bem. Então, quanto mais conhecimento se tem, maior é a responsabilidade. Então, somos espíritas, mas não somos super-heróis, não somos pessoas especiais. Ao contrário, a responsabilidade é muito maior. E então, André Luiz continua: todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo espírita no intuito de receber o concurso dos mensageiros do Senhor. Então, André Luiz diz: encarnados e desencarnados, quando aqui chegam, esperam sempre algo do alto. Esperam um esclarecimento, tirar uma dúvida, esperam um alívio para as suas dores, um alívio para o seu coração angustiado, esperam sair daqui melhores. Sempre esperamos algo, né? Através do passe, através da palestra, através da prece, nós esperamos sempre algo dos benfeitores espirituais. Mas, diz André Luiz, no entanto, os mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso concurso, no amparo a outros, e a nossa cooperação com eles será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós costumamos frisar muito isso quando alguém busca um atendimento fraterno para realizar um tratamento espiritual. É necessário que o paciente também se dedique. O passista ele se dedica conduzindo o passe. O atendente fraterno trabalha orientando. Os benfeitores espirituais trabalham, né, buscando dissipar as energias deletérias que acometem aquele paciente. Mas o paciente deve fazer o trabalho que compete a ele, um trabalho intransferível, que é a mudança interior. É a mudança dos seus pensamentos, a mudança dos seus sentimentos, da sua conduta perante o próximo e perante a vida. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. No livro Missionários da Luz, no capítulo 19, intitulado Passes, André Luiz vai nos falar sobre nós, costumeiramente, quando adentramos a casa espírita, assistindo uma palestra, buscando um tratamento espírita. E chama a atenção de André Luiz um homem que está sentado muito doente. Só que o benfeitor espiritual esclarece para André Luiz: nós não podemos mais curá-lo, apenas aliviá-lo. Por 10 vezes consecutivas, esse homem obteve a cura através do tratamento, mas não mudou a sua conduta. Todas as vezes que saía da casa espírita, agia da mesma forma, impaciente, intolerante, buscava briga com todo mundo, era um homem muito egoísta, muito impaciente. E quando voltava para a casa espírita, queria a cura, queria a melhora. Então os benfeitores disseram: nós não estamos aqui para fortalecer os erros, estamos aqui para levantar os caídos, aqueles que erraram, mas não estamos aqui para continuar ali estimulando cada vez mais os erros daquele que caiu. Não, nós iremos apenas aliviar, não mais a cura. E aí o benfeitor mais uma vez diz a André Luiz: muitos como ele buscam a dor e o sofrimento por livre e espontânea vontade, e é natural que os deixemos à mercê das consequências das suas ações. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. É necessário que façamos a nossa parte. Então, os benfeitores esperam também por nós, né, que façamos a nossa parte. E André Luiz vai dizer: um templo espírita revivendo o cristianismo é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes
são o apoio aos mais fracos e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio. Por isso que anteriormente ele diz que não há motivo para disputas egoístas, não há disputas, não há motivo para disputarmos tarefas dentro da casa espírita como se fosse um órgão público no qual estamos disputando cargos. Há tarefa para todos. Os mais fortes estão aqui para amparar os mais fracos. Aqueles que sabem mais estão aqui para amparar os que sabem menos. É a nossa tarefa, é o nosso dever. Quando temos um conhecimento a mais, o nosso dever é auxiliar aquele irmão que pouco sabe, que ainda sente a necessidade de aprender mais, sente a necessidade de ser ali auxiliado. É o nosso dever. E assim Allan Kardec vai nos dizer no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas é aquele que faz bom proveito dos ensinamentos dados pelos espíritos. Então qualquer um, mesmo que não seja espírita, pode acreditar na influência dos espíritos. Mas o verdadeiro espírita é aquele que faz um bom uso, um bom proveito da mensagem que recebe. Seja através de um livro, através de uma palestra, através de uma comunicação mediúnica, através de uma prece que alguém faça. O verdadeiro espírito é aquele que absorve a mensagem, uma palavra que seja, mas que faz a partir dali uma reflexão e uma modificação interior. Divaldo Franco diz que aquele que é médium, aquele que trabalha em reuniões mediúnicas, muitas vezes diz o seguinte: vou à reunião mediúnica fazer a caridade. Mas ele diz que a maior caridade é aquele que vai à reunião mediúnica e aproveita as mensagens trazidas pelos espíritos para se transformar e refletir: olha, tenho que mudar minha conduta, ou então acabarei como este irmão. Ele muda a sua conduta para não chegar às consequências daquele que cometeu equívocos e que hoje sofre, se atormenta no plano espiritual. É claro que ele vai realizar a caridade moral, através da palavra, através do passe que se aplica, através de uma vibração que se faz por aquele irmão em dor, mas a maior caridade ele está indo fazer para si mesmo, quando ele para e reflete nas mensagens que foram trazidas pelos irmãos sofredores. E nada adianta acreditar se a crença não faz com que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não faça melhor para com o próximo. Então, do que adianta tanto conhecimento se a gente não dá um passo na nossa caminhada evolutiva? Por isso que Allan Kardec nos diz que nada adianta acreditar no plano espiritual se isso não nos faz seres melhores. E Kardec vai nos dizer na Revista Espírita de agosto de 1865: é pois no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar, antes de tudo. Só aquele que dominou as suas más inclinações aproveitou realmente o espiritismo e receberá a sua recompensa. Então nós vamos refletir sobre isso nas palavras também de André Trigueiro nesse vídeo. O que nos distingue dos simpatizantes do espiritismo? O que nos distingue dos simpatizantes do espiritismo? Kardec assinalou com muita assertividade a necessidade do estudo, da imersão, do conhecimento. Não basta simpatizar com a doutrina. Para se dizer espírita, é importante a gente ter disponibilidade para conhecê-la e não combinar com uma doutrina que tem a pretensão de explicar as leis que regem a vida do universo. Ela tem uma complexidade que vai demandar algum tempo e alguma energia para a gente fazer essa eleição. Portanto, simpatizantes do espiritismo tem muitos. Espíritas, a gente já faz um recorte. É importante estudar. Basta estudar? Não. E aí a gente vai lembrar a máxima que também deveria nos distinguir. Além do estudo, se nós entendemos que o norte magnético da bússola aponta para a importância da caridade. Qual é a caridade da nossa salvação significa? Eu preciso estudar para construir minha convicção da fé raciocinada e caminhar na contramão da maioria, na direção da porta estreita, em que o trabalho voluntário
ajudando de forma desinteressada a quem quer que seja. Para isso acontecer no nosso nível evolutivo, a gente precisa, nós, os trabalhadores da última hora, dedicados pela razão, fazer um trabalho. Estudo, imersão, prática da caridade. Basta isso? Não. E aí Kardec, que se preocupou em deixar por escrito, e reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. E pelos esforços de quem empreende para lograr as suas más inclinações. Portanto, você pode fazer a imersão do estudo, você pode até praticar a caridade. Houve transformação moral? Houve uma mudança efetiva de dentro para fora? Kardec assinala que o verdadeiro espírita, segundo o codificador, precisa, portanto, realizar uma mudança de dentro para fora. Estamos aqui para isso, reencarnamos para isso, para evoluir. E não é evolução sem mudança. Estudo, caridade, estudo, caridade, mas principalmente a transformação interior. Tá sem o som, né? Ok? Tá? Pronto. E ainda tem mais um vídeo, vai ter que ir lá novamente. Então a gente viu pelas palavras de André Trigueiro, a necessidade do estudo, mas não é só isso, a necessidade da caridade, e aí a gente pode falar sobre a caridade material, mas também a caridade moral, que é doar de nós mesmos, sermos melhores, servirmos mais a quem quer que seja, mas ele nos fala que nada disso adianta se não houver uma transformação moral. Ou seja, foi para isso que viemos, para realizarmos essa modificação íntima. E então, no livro O Evangelho de Chico Xavier, através de Carlos Bacelli, vai nos dizer que o Espírito Emmanuel nos pede que comparemos a doutrina espírita a uma grande empresa organizada pelo Cristo, onde nós solicitamos emprego. Viemos através do sofrimento, das dificuldades, das lutas domésticas. Pedimos socorro. Ignoramos muitas vezes que estamos pedindo trabalho. Então Emmanuel, Chico nos diz que Emmanuel deseja que a gente veja a doutrina dessa forma, como uma empresa na qual o chefe é Jesus. E quando a gente busca essa empresa, a gente busca auxílio, mas nós estamos buscando também trabalho. É porque chegará o momento em que o trabalho virá até nós. Lembram do que disse Emmanuel, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, nós somos servidos, nós somos auxiliados, mas também chegará um momento em que nós precisaremos servir de alguma forma, uma palavra, um abraço, um acolhimento fraterno, enfim, uma leitura, uma prece, uma forma de servirmos na seara do Cristo. Então, Dr. Bezerra de Menezes vai nos dizer que é necessário que tenhamos muito cuidado para não nos desviarmos dos objetivos da doutrina, que se coloca acima das questões inquietadoras deste momento. Então, sermos fiéis à doutrina espírita, aos seus princípios. Muitos estão dizendo aí que Kardec está ultrapassado. E aí a gente compara que Jesus em sua época não pôde dizer tudo, disse de forma velada o que podia através das parábolas, para que as pessoas pudessem compreender, porque naquele momento não estavam totalmente preparadas. O conhecimento vem à medida que a humanidade vai se tornando receptiva e possível de aprender. Vem Allan Kardec e também não diz tudo. Hoje nós temos um conhecimento maior da mediunidade, do plano espiritual, desse contato com esses benfeitores espirituais, o que seja o trabalho na casa espírita, através de obras complementares, através de Chico, através de Divaldo, através de Ivone Pereira e tantos outros trabalhadores fiéis à doutrina que trouxeram um complemento. Carlos Bacelli, há muito tempo, quando assistia a um vídeo, ele disse que compara a vinda de Kardec e dos benfeitores André Luiz, Emmanuel, como viajantes de uma grande caravela. E ele diz o seguinte, que Kardec diz terra à vista,
André Luiz diz: eu vou descer da caravela e vou explorar essa terra. Ou seja, Allan Kardec nos trouxe uma pincelada da doutrina espírita, mas André Luiz e os demais benfeitores trabalharam, destrincharam a doutrina espírita através das obras complementares. Então nós temos que ser fiéis à doutrina, não nos desviarmos do seu verdadeiro objetivo, que é o engrandecimento íntimo, a reforma íntima, o trabalho íntimo de cada um de nós. E Dr. Bezerra de Menezes continua: viver espiriticamente, ou seja, viver a doutrina espírita, é trabalhar sem desfalecimento pela construção de uma nova era, que deve começar no próprio indivíduo, na sua transformação interior. Perguntaram a Emmanuel sobre o fim do mundo, e Emmanuel diz: haverá o fim do mundo não como vocês acreditam. É essa nova era que vem chegando, o planeta de regeneração, que na verdade é o fim dessa era antiga, esses pensamentos deletérios, esses irmãos que não compartilham da vibração do planeta de regeneração, que estão sendo exilados em outros mundos e chegando novos espíritos com uma nova consciência. Então ele diz: é a reforma da consciência, é a mudança íntima de cada um de nós, é a nova era. Então esse fim do mundo na verdade é o fim desse atraso moral e a chegada desses espíritos com essa transformação íntima, e é um convite para a nossa transformação interior também. Assim Chico nos diz: o espírita não é melhor que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que é. Então nós não somos seres especiais, ao contrário, a nossa responsabilidade é muito grande, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eurípides Bassanufo, no livro Tormentos da Obsessão, ele diz que os espíritas têm desencarnado muito mal, porque tiveram contato com a mensagem, tiveram contato com a verdade e não colocaram em prática, não vivenciaram. Assim, Ivone Pereira nos diz que nesta época de guerras, tragédias e incompreensões que assinalam o fim de um ciclo de evolução para a humanidade, será honroso para nós outros, os adeptos da doutrina celeste, que o Senhor de todas as coisas nos encontre atentos ao trabalho, procurando a verdade e a assimilação do bem. Então vejam o texto dela como é atual, neste período de guerras, de tragédias, de incompreensões, nos quais muitas vezes as pessoas deixam a sua fé esfriar, perdem o ânimo, vivem no pessimismo e dizendo: esse mundo não tem mais jeito. E nós, como espíritas, temos o dever de divulgar a esperança. Então Ivone diz que os adeptos da doutrina espírita, da doutrina celeste, devem estar atentos ao seu trabalho, devem estar firmes no seu posto. Qual é o meu posto dentro da doutrina espírita? Ser fiel à doutrina, trabalhar, servir, o que tenho feito de melhor para contribuir com os benfeitores. E ela diz: para que não passemos pela dor ou pela vergonha de sermos considerados obreiros infiéis e desinteressados da reprodução dos talentos confiados pelo céu à nossa guarda. Então, cada um de nós temos um talento. Talentos foram confiados a nós. O que estamos esperando? Então ela diz: vamos trabalhar para que não sejamos considerados obreiros infiéis, para que não venhamos a passar vergonha. Há um hospital chamado Hospital Esperança no plano espiritual, que foi criado pelo benfeitor Eurípides Bassanufo, também com o consentimento de Maria de Nazaré. Está no livro Lírios da Esperança. E Eurípides Bassanufo é um grande trabalhador desta seara, que sempre está chamando a atenção dos espíritas para que sejam fiéis ao trabalho da doutrina, para que não sejam considerados trabalhadores infiéis e para que não passem vergonha no plano espiritual, de dizer: você estava na doutrina e não honrou, não fez o seu trabalho, não fez o seu dever de casa. Então nós vamos encerrar com um vídeo, para que a gente possa refletir ainda mais sobre a mensagem da noite de hoje. Mas eu acho que eles tivessem esquema de proteção quente com o campo de força. Você quer vida real? Não, tá me dando que tinha te protegendo aqui, tá? Eu só deixava entrar quem eles queriam. Então eu já me fugido, não souber trair eu.
olhos, a minha fúria insana, demolidor de seus espíritos. Ou relaxaram na vigilância e deixaram uma brecha para a gente entrar. Não precisa de brecha. Brecha é difícil. Se tiver que ter uma brecha, eu faço a minha própria brecha. Agora chega de papo furado, eu vou começar o trabalho. Tem que botar isso tudo até abaixo. Como assim botar tudo abaixo? Acabar com esse monte de coisa espírita, essas palhaçadas. Agora, como botar tudo coisa espírita agora? É plural já. Isso é coisa espírita, olha aqui o bazar. Esse monte de roupa é para doação, é bazar. Ou a quantidade de bazar é espírita. O sexto livro de Kardec tinha que ser isso, bazar. Segundo os livros. Enfim, destruir isso tudo aqui, acabar com essa palhaçada. Como assim, destruir o prédio? Não dá. A gente destruir esse prédio aqui precisa de um mega, ultra mega ambiente físico. Eu não sei se a gente destruir esse prédio, não é verdade nada. Porque o centro é feito de pessoas. O centro é feito das pessoas. Também não é Maria Braga, não. Isso é bobagem. A ordem mundial foi para destruir o centro espírita. A gente não. Você não entendeu? A gente tem que atacar as pessoas que compõem esse centro. Mas eu queria demônios. Olha só, vamos usar as estratégias. O que ele vai fazer? Pode fazer o que sempre funcionou. Pode atuar em cima deles, em cima do presidente do centro, em cima da diretora do CNT, em cima dos velhos, em cima dos palestrantes, das estrelas, e botar um querendo ser melhor que o outro, sabe? A última bolacha no pacote de Kardec, vaidade. Já tem. Nem vou precisar da gente. Vaidade de montes, aí o centro continua funcionando. Preguiça! A gente podia plantando umas coisas assim para os trabalhadores da casa. Não vai ser hoje não, que cara, vai ver uma série na TV, vai frequentar o centro, vai participar desse grupo, vai fazer tanta coisa ali, mas não tem nada. Preguiça já tem. E o centro está funcionando. Egoísmo, então, já tem. Discórdia, muitas. Fofoca, é o que não fala. Ô, mas como é que esse centro está funcionando? Pela misericórdia divina. E com a ajuda de vocês, é claro. Essas meninas, eu te pego uma voadora que agora mesmo, ele vem não. Não dá logo essa voadora dele, ele é um dos mandadores da casa, ele vai prender a gente aqui. Se eu tivesse uma coluna na ponte, eu levava agora mesmo aqui, ó. Que coluna, não tem mais coluna não. Não tem coluna não. Não vamos prender ninguém, vocês são bem-vindos, fiquem tranquilos. Bem-vindo? Você tem noção que a gente veio para descobrir essa porcaria toda? Sim, mas acabaram percebendo que as conclusões que vocês queriam espalhar por aqui, esse centro já está cheio. Ué, porque já chegou alguém antes da gente aqui? Meus amigos, esse centro espírita tem pessoas normais, cada um com suas próprias dificuldades, mas alguns estão querendo aprender, tentando domar suas várias inclinações. E vocês são muito bem-vindos, porque exercitam a vigilância. Nenhum centro espírita é perfeito. Cada centro, igreja, sinagoga, terreiro, qualquer templo que exista, é só um ponto de partida, um trampolim que te dá um impulso. Agora, sustentar o voo é trabalho de cada um. Ok? Então a gente viu aí por esse vídeo de Amigos da Luz que a casa espírita é feita de pessoas comuns, normais. Não são pessoas perfeitas, são pessoas que buscam, estudar, que buscam se melhorar. Esse é o objetivo. E a gente viu também esses irmãos, que foram bem claros. A ordem do umbral é bem clara: destruir a casa espírita. E eles tentavam então trazer a preguiça, a discórdia, a vaidade, a fofoca para se infiltrar, poder causar tumulto dentro da casa espírita através dos trabalhadores. Então é um vídeo com humor, mas que nos traz uma grande mensagem para que estejamos atentos, para que estejamos vigilantes, para que sejamos cada vez mais fiéis aos princípios da doutrina espírita, enfim, que possamos fazer o nosso melhor, doando o melhor de nós mesmos, fazendo bem desinteressadamente, buscando estudar, buscando dominar as más inclinações. Esse é o nosso objetivo. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Obrigada mais uma vez à casa pelo convite e obrigada também a cada um de vocês pela presença na noite de hoje. Que assim seja. Bom, mais uma palestra absolutamente elucidativa, resolvido. Mais uma vez, gratidão à Senhora Verônica, certo? Por essas palavras que nos
como nos comportarmos numa casa espírita, e ela falou a respeito que o nosso irmão Viraldo sempre fala aqui de um irmão que fala que ser espírita não é para quem aguenta. Quem falou mesmo que eu nunca lembro? Raul Teixeira. E eu complemento dizendo que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade nas redes sociais, em conversas com meu irmão e às vezes em casa, que a transição planetária ela não veio para brincar, né? Então o que acontece? O mundo está em ebulição, né? E estamos sendo convidados a desistir. A questão é essa, e a palavra é essa. Estamos sendo convidados a desistir. Alguns, infelizmente, estão realmente desistindo. Como nós vimos no último censo, né? Como o Verônica falou, a respeito do número menor de espíritas, certo? Por quê? Porque realmente não é fácil. Não é fácil. E eu sempre que posso, eu convido aqui as pessoas que frequentam a trabalhar. Porque se você é um espírita, que eu costumo dizer, e aí vão me perdoar, né, de forma consciente, você trabalha, você pede para trabalhar, entendeu? Porque não é de outra forma que a gente vai conseguir chegar, digamos assim, a conquistar essa questão espiritual, se nós não trabalharmos, se nós não colocarmos a mão na massa, entendeu? E a gente, como eu disse, a transição planetária não veio para brincar e está nos convidando a desistir. E eu peço para vocês que não desistam. A prova chega, como eu sempre falo com minha mãezinha, né, que é evangélica, a prova chega, mas a gente resiste, a gente luta, porque se a gente perde o trabalho, como a Verônica também bem falou durante a palestra, o trabalho chega. E um dos trabalhos é resistir às provas, resistir à aprovação, né? Que é, mais uma vez, como eu disse, um convite para a resistência. Então, não desistamos, né? Nós chegamos até aqui após, provavelmente, termos passado por vários caminhos. A maioria de nós aqui vem, normalmente, de um seio católico, alguns de um seio evangélico e alguns, enfim, de outras denominações. E se chegamos aqui, porque teve um propósito, e a gente sabe onde estamos, nós sabemos onde estamos, nós sabemos a consciência do Espiritismo, a chamada fé raciocinada. Então, mais uma vez, imploro, não desistamos, certo? Não desistam, porque nós estamos sim no caminho certo para chegarmos até Jesus. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença. Agora nós vamos ter um passe após a prece. Verônica fará a prece para nós, né, Verônica? E mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Vamos então, acho que está desligado. Acho que está desligado, né? Tá? Então fala. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, por mais um dia neste planeta Terra, planeta escola que tem tantas lições a nos ensinar, nos convidando ao nosso crescimento, ao nosso melhoramento. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas, pelas oportunidades de trabalho, pela noite de hoje, de aprendermos um pouco mais sobre o Teu Evangelho. E agradecemos a todos os benfeitores espirituais, todos aqueles que nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva, nossos anjos de guarda e tantos outros que vibram pela nossa vitória, que vibram pela nossa conduta no caminho do bem. E agradecemos a todos os benfeitores que fazem esta casa de oração, que nos recebem com tanto carinho, que cuidam das nossas necessidades. Senhor Jesus,
nós te pedimos que nos fortaleça, nos abençoe e nos ilumine nessa caminhada evolutiva que tantas vezes se faz difícil. Pedimos que abençoe e ilumine a cada um dos nossos irmãos que se encontram em dor e em sofrimento, estejam eles encarnados ou desencarnados, aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Enfim, Senhor Jesus, leva essa nossa prece a toda a humanidade, a cada um dos nossos irmãos que se encontram angustiados, entristecidos. Leva essa nossa prece aos corações dos dirigentes das nações, aqueles países que se encontram em guerra. Que o teu amor, que a tua luz possa serenar esses corações, ainda tão cheios de egoísmo, de orgulho e de vaidade. Pedimos pelos nossos familiares, pedimos pelo nosso lar e pedimos também, Jesus, que nos conceda uma noite de refazimento para o nosso corpo físico, mas principalmente para a nossa essência espiritual. Muitas bênçãos, muita luz, muita força, para que possamos ter um amanhecer de um novo dia, mais otimistas, mais confiantes, mais dispostos a enfrentar as adversidades da vida. E fica conosco, Jesus, hoje, por todo sempre, que assim seja. Obrigada, viu? Eu que agradeço, te peço perdão porque eu acabei dizendo. Sem problema algum, sem problema algum. Mas foi maravilhosa a prece. Obrigada, viu? Então, obrigada, que assim seja. Obrigada pelo convite, viu? Estava tomando café conosco? Isso é a motorista, a média de transporte. Já fui convidada. Que a média de transporte é, sabe? Tá bom, Murilo, obrigada, viu? Obrigada.